Uma das primeiras dificuldades no aprendizado de programação é a tradução do problema que queremos resolver em uma estrutura que o computador entenda. Por exemplo, imagine que quiséssemos automatizar o processo de duplicação da fita de DNA pela técnica de PCR. Como dizer ao computador que ele deve misturar em uma solução a amostra de DNA, os primers, os nucleotídeos, a Taq polimerase em um tubo de ensaio, elevar a temperatura a 96 graus Celsius durante 30 segundos, reduzir a 55 durante 20 segundos e depois elevar a 72 graus Celsius durante 1 minuto, repetindo esse ciclo 30 vezes. Para que a máquina interprete o processo e chegue ao resultado desejado, os passos e as regras a serem tomadas devem ser claras e ordenadas, o que caracteriza um algoritmo. Para melhor entender, vamos listar os passos que um robô deveria tomar para aplicar a técnica de PCR. Localizar o tubo de ensaio, adicionar a solução tampão, adicionar a amostra de DNA, adicionar a Taq polimerase, adicionar os nucleotídeos e os primers, elevar a temperatura a 96 graus Celsius durante 30 segundos, reduzir a temperatura a 55 graus Celsius durante 20 segundos, elevar a temperatura a 72 graus Celsius durante 60 segundos, e repetir os últimos 3 passos por 30 ciclos. E por fim, retirar o tubo de ensaio da máquina. Note que nosso algoritmo está ordenado e com um objetivo bem definido: amplificar a amostra de DNA utilizando a técnica de PCR. Porém, imagine que a solução tampão não esteja disponível e o robô não adicione no tubo de ensaio. O procedimento, portanto, não deve seguir, uma vez que o objetivo não será cumprido sem a solução tampão. Para corrigir isso, fazemos um teste para verificar se há uma solução disponível para o robô. Em caso contrário, o robô emite um sinal luminoso e encerra o processo. O robô deve localizar o tubo de ensaio e então, se a solução tampão estiver disponível, então adicionar a solução tampão. Se não, acender a luz vermelha e encerrar o processo. Note que devemos fazer os testes para as outras etapas do processo, pois para atingirmos o objetivo, a amostra de DNA, os primers, a polimerase e os nucleotídeos também devem estar disponíveis. Podemos fazer um teste individual para cada etapa dessa maneira. Se a amostra de DNA estiver disponível, então adicionar a amostra de DNA, se não, acender a luz vermelha e encerrar o processo. Se a Taq polimerase estiver disponível, então adicionar a Taq polimerase, se não, acender a luz vermelha e encerrar o processo. Se os nucleotídeos e os primers estiverem disponíveis, então adicionar os nucleotídeos e os primers, se não, acender a luz vermelha e encerrar o processo. Ou podemos fazer uso do operador lógico E. Note que o processo só pode ser finalizado se todos os componentes estiverem disponíveis, ou seja, se a solução tampão e a amostra de DNA e a polimerase e os nucleotídeos e primers estiverem disponíveis. O operador E é exclusivo. Ele só admite resultado verdadeiro se os valores comparados forem todos verdadeiros. Se pelo menos um for falso, toda a expressão é falsa. Para melhor entender, vamos analisar a seguinte tabela verdade. Imagine que temos duas variáveis A e B, e elas podem assumir tanto valores verdadeiros quanto valores falsos. Aplicando o operador E para todas as combinações possíveis, teremos o seguinte: se A for verdadeiro e B for verdadeiro, a saída do operador E é verdadeira. Se A for verdadeiro e B for falso, a saída é falsa. Se A for falso e B for verdadeiro, a saída também é falsa. E, se ambas as variáveis forem falsas, a saída será falsa. Já para o operador OU, se pelo menos uma das variáveis for verdadeira, o resultado será verdadeiro. Para melhor ilustrar, vamos montar também uma tabela verdade para o operador OU. Se A for verdadeiro ou B for verdadeiro, a saída é verdadeira. Se A for verdadeiro e B for falso, a saída é verdadeira. Se A for falso e B for verdadeiro, a saída também é verdadeira. E se A ou B forem falsos, a saída é falsa. Voltando ao nosso exemplo, podemos aplicar o operador E da seguinte maneira: se a solução tampão estiver disponível e a amostra de DNA estiver disponível e a polimerase estiver disponível e os nucleotídeos e primers estiverem disponíveis, então adicionar a solução tampão, adicionar a amostra de DNA, adicionar a Taq polimerase, adicionar os nucleotídeos e primers. Se não, acender a luz vermelha e encerrar o processo. Se tudo estiver certo, após a adição dos reagentes, o processo continua e entramos no ciclo de variação de temperatura. Para completar corretamente o processo, esse ciclo deve se repetir 30 vezes. Poderíamos escrever essas etapas 30 vezes, uma seguida da outra. Porém, podemos utilizar estruturas de repetição. Elas são estruturas que repetem determinados comandos internos a ela, enquanto determinada condição for satisfeita. Por exemplo, vamos chamar o número de vezes em que determinada estrutura se repete de n, e vamos dizer que n tem valor inicial igual a 0. E, como exemplo, queremos que determinada estrutura se repita enquanto n for menor que 4. Portanto, enquanto n menor que 4, faça determinado comando e atualize o valor de n a cada nova repetição. Ou seja, somamos 1 ao valor de n.
Note que antes da primeira repetição, n é igual a 0. Como 0 é menor que 4, satisfaz a condição e o código é executado. Após a primeira repetição, n é igual a 0 mais 1, ou seja, igual a 1, o que ainda é menor que 4, então satisfaz a condição. Após a segunda repetição, n é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Como 2 é menor que 4, a condição também é satisfeita, e o código interno ao loop é executado. Após a terceira repetição, n é igual a 2 mais 1, ou seja, 3, também satisfazendo a condição. E após a quarta repetição, n é igual a 3 mais 1, que é igual a 4. Como 4 é igual a 4 e não menor que 4, a condição não é mais satisfeita. Com isso, ela é interrompida e o código interno a ela não é mais executado. Para o nosso exemplo, precisamos de 30 repetições. Portanto, n igual a 0, enquanto n menor que 30 faça elevar a temperatura a 96 graus Celsius durante 30 segundos, reduzir a temperatura a 55 graus Celsius durante 20 segundos, elevar a temperatura a 72 graus Celsius durante 60 segundos e atualizamos o n para n igual a n mais 1. E após esse processo, retira-se o tubo de ensaio da máquina. Nosso algoritmo completo ficaria assim. Note que temos uma sequência de comandos claros, bem definidos e com um resultado possível de ser concluído. Temos o nosso primeiro algoritmo. Bom, pessoal, é isso e bons estudos!